Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, a aula de ciências, ela está sendo realizada, gravada, ok? E vai ser disponibilizada aqui no portal Eclass, né? Você está assistindo a ela. Turminha, então, esta aula de hoje aqui, ela é a resolução da atividade, tá? Das páginas que eu tinha cobrado para vocês, que alguns alunos enviaram para mim no WhatsApp e também enviaram através do Eclass, ok? Então, foram, por exemplo, aqui nessa página aqui, eu estou na... Opa, um momentinho. Estou na página 8. Na página 8, foi que eu havia passado para vocês, que era para fazer a conversão, tá? Algumas características sobre medidas de temperatura. Lembrando que a nossa próxima aula, nossa outra aula, ela será, tá? Através do Zoom, ok? Então, a aula que a gente tiver, a próxima, ela será via Zoom, beleza? Então, vamos lá, deixa eu comentar aqui com vocês. Ó, turminha, a primeira questão aqui, né, que na verdade é a quinta, o que que ela pede? Ela vai falar assim, só. Ai, meu Deus, organizando melhor antes. O que que ela está falando aqui? O que que essa questão me pediu? Durante uma viagem a um país que usa como padrão a escala, que usa como padrão, né, a escala de temperatura em Fahrenheit, uma jovem disse ao seu marido que acreditava estar com febre. Ao medir a temperatura da esposa, o rapaz verificou que a temperatura dela era de 100 Fahrenheit. Olha, 100 Fahrenheit, né? Ela olha, meu Deus, estou morta, estou pegando fogo, né? 100 graus, né? Se fosse em graus, né? Celsius. Levando em conta que a temperatura é considerada normal para um ser humano é de 36,7. Só que aqui é em graus, né? Ele está falando, lá está pedindo em Fahrenheit. Verifique por meio da análise do termômetro ao lado se a mulher realmente está febril e justifique sua resposta. Então você vai olhar, ó, você vai verificar aqui, ó, ela está com 100 Fahrenheit. E 100 Fahrenheit está dando acho que 38, ó, como diz aqui na resposta. Então, está dando 38. Aí, o que que ela pediu aqui? Ó? Qual é a resposta segundo o livro? A temperatura de 100 Fahrenheit convertida equivale a aproximadamente 38 graus Celsius. Portanto, a jovem realmente está febril. Por quê, turma? Lembre que a nossa temperatura média aqui, ó, 36,7, tá? O dela estava 38, já estava quase com 39, então estava alta. Realmente ela estava febril, né? Estava nos inícios iniciais aí de uma febre, ok? Então ela estava mesmo com febre. Então você deveria colocar, analisando lá, que a moça encontrava-se, né, doente, ela encontrava-se com febre, por estar a 38 graus, né? O da 38 graus dentro no supermercado. Uma vez eu fui andando era 1 hora, fui em Santa Lúcia, e vendo na rua, 1 hora quente. Cheguei lá, tava 37 e pouco. A mulher não queria deixar eu entrar. Eu falei, moço, eu vim no sol, não tô com Covid, eu vim no sol, tá muito quente. Ó, tô suado. Né? É igual você, quando você vai no carro, na central de ar do carro, no ar-condicionado, você chega lá, tá 35, 36 a temperatura, muito baixa, né? Então, pode variar, ok? Mas essa questão aqui, era justificar que sim, ela estava com febre, porque convertendo 100 graus para o grau Celsius, ela está com 38 e encontra-se com febre. A sexta questão, ele vai falar assim, ó, na parede de uma Na parede de uma das salas de aula de determinada escola, encontram-se dois termômetros, um grau Celsius e o outro em Fahrenheit. Em termo numérico, qual desses dois instrumentos apresenta o valor maior? Por quê? Em ambas as escalas, a diferença entre os pontos de congelamento e ebulição da água são de 100 graus Celsius, né, em Celsius, e 180 em Fahrenheit, respectivamente, né, respectivamente. Na escala Fahrenheit, percebe-se uma amplitude maior. Por esse motivo, o termômetro baseado na escala apresentará o valor maior, claro, porque há diferença. Olha aqui, se você for comparar, deixa eu botar na imagem acima. Olha aqui, ó. Se a gente for comparar o Fahrenheit com o Celsius, olha aqui, ó. A escala é muito maior do ponto de congelamento, né, e o ponto de ebulição, ó, mas não colocou tudo aqui, ó. Você verifica, ó, a diferença aqui, ó. Quando está em 0, em Celsius, lá está em 40 Fahrenheit. Então, é uma diferença muito grande. Então, vai ter essa diferença. A escala Celsius, sim, ela vai ser maior, né?
em condições a escala, a escala Fahrenheit será maior em relação à escala Celsius, ok? Então, a resposta está correta, né? Apresentando um valor maior que o Celsius, né? Baseado em Fahrenheit. A sétima questão, que era para usar o cálculo, muitos alunos acertaram, pelo que eu percebi lá, analisando os resultados, não tiveram dificuldade, alguns só, né? Mas foram pouquíssimos, ok? A maioria acertou. A Cordilheira dos Andes, situada na América do Sul, é uma das mais extensas cadeias montanhosas em todo o mundo. Ela está presente no território de 7 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. A Brasil, eu pensei que só tinha na Argentina, não. A Cordilheira dos Andes, né, ela pega a parte da América do Sul praticamente toda, indo da Argentina, né, Chile a Colômbia, tá? Mas o que ele vai pedir aqui, ó? No alto das montanhas dessa cordilheira, a temperatura pode chegar a 268 Kelvin. Isso corresponde a quantos graus na escala Celsius? Aí também a gente tinha que fazer aquela forma, né, para fazer a resolução. Só que ele está pedindo aqui, ó, de Celsius para Kelvin. Era só lembrar aqui a diferença, tá? Do ponto lá de congelamento para o Celsius. Então ele pedia aqui, ó, você colocava o Kelvin, que é o que ele pede, o K é a temperatura que está menos, né, aquele valor lá, 273, do ponto de congelamento de Kelvin, tá? Então, era para fazer isso. Você pegava o Celsius, que é igual a Kelvin, menos 273, né, que é o ponto de congelamento. Aí, como ele estava falando, ó, 268K, aí você teria que colocar aqui, ó, substituir aqui. Aí ele colocou, ó, Celsius é igual a 268 menos 273, que vai dar quanto aqui, ó? Se é menos, né, o valor maior, lembra-se aqui na aula de matemática, né, professora Rutilene, como 273 é maior, o sinal dele aqui vai prevalecer, que é negativo. Então, qual foi o resultado aqui em Celsius, tá? Em Celsius deu menos 5 graus, bastante frio, né? Lá na parte alta da Cordilheira dos Andes, tá? Então, a resposta aqui seria 5. É só você colocar Kelvin, né? Que ele está pedindo ali 268, menos o 273. A mesma coisa foi nas outras que ele pediu. Só que aqui, ó, ele pediu que era para transformar Fahrenheit, né? Ele queria saber do Fahrenheit para Celsius. Em Nova York, Estados Unidos, um termômetro grudado na escala Fahrenheit registrou a temperatura de 77 Fahrenheit. Expresse essa temperatura na escala Celsius. Então, você tinha que fazer aquela transformação. Lembra, qual é o ponto de diferença do congelamento, né? Aqui em Celsius é 0. Em Fahrenheit é o quê? Ó? 32. Em Fahrenheit é 32. Só que por que divide por 1,8? Porque 1,8 é a diferença do Fahrenheit para Celsius. Quando você tem 1 grau Celsius, opa, aqui em cima. Quando você tem 1 grau Celsius, você tem quantos Fahrenheit? Você tem 1,8 Fahrenheit. Por isso que faz essa divisão, ok? Por 1,8, que é o ponto de diferença, né, entre os dois. Aí você iria fazer aqui, ó. Pegar, vamos fazer parte da divisão aqui, tá? Mais rápido. Colocar aqui Celsius é igual a Fahrenheit, menos 32 dividido por 1,8. Colocava aqui Celsius, ele queria fazer quanto? Ó, 77 Fahrenheit. Então, você pega 77, ó, e coloca no lugar do Fahrenheit, ó, aqui, né, que obteve o resultado bem aqui, ó. 77 menos 32 sobre 1,8. Deu 45 dividido para 1,8, que o resultado total da divisão aqui, ó, deu 25 graus Celsius. Então, a temperatura lá na Nova York ela se encontra em 27 graus Celsius. Já a outra turminha, lembrando, eu não vou pedir isso aqui para vocês na avaliação, tá? Vai cair algo para vocês no momento privilegiado de estudo sobre temperatura, sobre diferença um para o outro, mas nada de matemática, tá? Não vou pedir essa parte para vocês. Já basta lá em matemática, né? Cair em ciências, professor, pelo amor de Deus. Ó, continuando, turma, a nona. Um dos pacientes de certo hospital
apresentou febre de 41 graus Celsius. Meu Deus do céu, altíssima. A que temperatura essa medida corresponde na escala Kelvin? Lembra lá na fórmula da página 7, página 6, que mostra sobre a escala Kelvin, né? As informações de Kelvin para Fahrenheit, de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin, tá? Então, para Kelvin, turma, ele quer saber aqui, ó, ele quer fazer a mudança, né? Aqui, ó, quando for de ele saber o resultado Kelvin, Celsius, né? Você coloca o mais. Quando for o contrário, ó, muda o sinal. Agora, quando ele quer que transforme de Kelvin para Celsius, aí você faz negativa. Celsius para Kelvin, o sinal é negativo. Kelvin para Celsius, o resultado é positivo, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Apagar. Coloca aqui o K, né, que é igual a C mais 273, lá de novo do ponto de congelamento aqui. Aí ele colocou, ó, Kelvin é igual a 41 mais 273. Por que 41? Porque 41 é a temperatura que ele está, né, corporal, que ele está com febre. Aí você colocou K é igual a 41, que o 41 substitui o quê? Que é o Celsius aqui, ó. Aí ficou aqui, ó. 41 mais 273. E a escala Kelvin, que ele se encontra em 314, ok? Então, 314 aqui é a temperatura corporal dele em Kelvin. Vamos lá para a 10ª. Uma pessoa feriu a própria temperatura com um termômetro graduado na escala Kelvin. O resultado obtido foi 312 Kelvin. Qual a temperatura equivalente na escala Celsius? Agora ele quer que mude de Kelvin para Celsius. Então, a gente vai ver aqui como é que ocorre. Lembra que aqui, quando eu falei, é mais, né? Que ele quer saber o Kelvin. Então, quando é o Kelvin, o sinal é positivo. Quando é Celsius, o sinal é negativo, tá? Então, ele quer saber aqui, ó, 312, você vai substituir aqui pelo K, né? Que é Kelvin. Ele coloca C é igual a 312 menos 273. O resultado foi 39 graus Celsius. A pessoa está com febre. Beleza, turminha? Então, essa aqui era a resolução da página 8ª. Vamos para a próxima. Ficou meio embaçadinha aqui, mas dá para compreender. Okay? A próxima página, turma, é a 15. Então, a gente sai da 8 e vamos para a 15. Ele pergunta aqui na primeira. Em determinado jornal foi publicada a seguinte manchete. Cientistas dizem ter observado a transferência de energia de uma substância experimental de menor temperatura para uma substância de maior temperatura. Ele quer saber se é verdadeira ou se é falsa, tá? Então, muitos falaram que a manchete é falsa, turma. Lembre-se da temperatura corporal. Não tem como você passar do menor para o maior, é impossível. Você tem que passar daquele que tem mais para aquele que tem menos. É igual, é só lembrar da osmose, né? Se a gente está mais para frente, ó, processo de osmose, né? A gente fala, eu queria que eu passasse do livro para a minha cabeça, né? Onde tem mais para onde tem menos, sem ter gasto de energia. Não tem como. Se você for passar da onde tem menos para onde tem mais, você vai gastar energia, tá? Mas o correto é passar de onde tem mais para onde tem menos. Então, essa notícia ela é falsa, tá? Essa manchete é falsa, pois é impossível ocorrer a transferência de energia de uma substância com temperatura menor para outra com uma temperatura maior. Então, não vai ter como, né? Lembra lá do frio lá, uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais obesa e a pessoa mais magrinha. Aquela pessoa mais gordinha, quando abraçar, né? Ela vai transferir o calor para aquela pessoa mais magrinha, né? Então, aquela pessoa que tem um pouquinho que é mais obesa, né? É gordinho, né? Fofinho, ela vai transferir, tá? Então, a maior temperatura corporal passa para aquela que tem menor. Então, é notícia falsa, fake news. Identifique a principal forma de transferência de calor envolvida nas seguintes situações. A extremidade de uma colher de metal é colocada em uma chama de fogão. Pouco tempo depois, ela fica totalmente aquecida. Não faça isso em casa, tá? Porque você vai se queimar. O que é isso, pessoal? Condução. Você colocou, tá? O fogo aqui vai esquentar, aquela colher vai esquentar, vai chegar na sua mão. Aí você salta, meu Deus, me queimei. Né? Você acabou se queimando. Então, quando está esquentando, está passando, está transferindo de um corpo para o outro, é a condução. Tem que ter um meio condutor, ok? B. Pessoas se aquecem próximo à fogueira, mas sem contato direto com ela. A radiação. A
e radiação, né, que vai ser passada, né, o calor vai propagar sem você ter o contato. Então, você fica lá, oh, tô me aquecendo, tá passando para mim aqui, ó, né? A temperatura corporal está passando por radiação para você. C. Em localidades caracterizadas por frio intenso, utilizam-se vidros mais espessos na construção da residência. Tá? Em locais caracterizados por frio intenso, utilizam-se vidros mais espessos na construção das residências. Para que serve isso? Para meio de condução também, né? Que vai passar, para demorar a passar mais esse fio para entrar nessa casa. Tanto é o calor também para prender, reter ele lá dentro, fazer com que passe, né? Seja conduzido de uma forma mais longa, mais demorada. A 12 já, a D. Os aparelhos de ar-condicionado são instalados na parte superior do ambiente. Que tipo é isso? É convecção, né, turma? Lembra lá? A conversão, né, em cima, o ar frio, como ele é mais denso, mais pesado, ele desce. O ar quente, como ele é mais leve, né, ele sobe. Então, é a convecção, quando o ar troca, tá? Da temperatura fria pela temperatura quente. Vamos aqui para outra questão, a 14. Uma jarra de alumínio contendo água é exposta ao sol. Algum tempo depois, observa-se o aumento da temperatura, tanto na jarra quanto da água. Há um limite da elevação da temperatura para a água e a jarra. O que está acontecendo, Tom? Como ele ficou meio embaçado aqui, tá? Mas como são materiais que estão no mesmo local e eles estão expostos ao sol, ambos vão ter sua temperatura aumentada, né? Ó, como os dois materiais estão no mesmo local, a temperatura máxima, né, que esse sistema alcançará ao entrar em equilíbrio será a do ambiente. Então ele está lá, a temperatura ambiente. Você esqueceu lá fora. É igual você pegar uma garrafa térmica com um chá, né, para quem café, cevada, aí você deixa lá fora. Ah, professor, estava frio, mas eu deixei lá fora, depois ficou na temperatura ambiente, que ele saiu de uma capa de 1 hora. Quando eu fui pegar, tio, peguei lá, estava quente a minha garrafa, aí o líquido lá dentro também estava quente. E aí vão ficar a temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente está quente, fica quente. Se a temperatura está fria, fica fria. Os americanos, né, geralmente, quando está em época fria de neve, se eles estão tomando refrigerante, estão tomando suco ou consumindo outro tipo de bebida, quando tem neve, eles não colocam no freezer, eles estão lá conversando em terra na neve. O que vai acontecer? Aquele líquido vai ficar com a temperatura ambiente lá daquela neve. Okay? Então, vai ficar com a mesma temperatura do ambiente essa jarra de alumínio. A 15. O que é calor? Tá? Calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro quando ambos apresentam temperaturas diferentes, né? Vai passar esse calor. A 16 eu não tinha pedido para vocês, porque ela era pessoal, mas alguns fizeram, tá? Aí a 16 eu analisei a resposta de cada um, ok? Então, a 15, a gente fala que a energia é transferida de um corpo para o outro quando ambos apresentam temperaturas diferentes. A 16, quando pegamos uma pedra de gelo, o nosso corpo está mais quente, por isso o gelo está... Quando pegamos uma pedra de gelo, o nosso corpo está mais quente. Por isso, o gelo, que está mais frio, derrete. Mencione outro tipo de exemplo que representa o fenômeno de transferência de energia, né? Aqui o corpo junto a uma fogueira, né? Em uma noite fria, a sensação de frio, quando estamos em um ambiente cuja temperatura é menor que a do nosso corpo, quando encostamos o dedo em uma panela quente, ou até mesmo quando você chega da sua casa, se você entra num quarto com ar-condicionado, você pisa no chão, você já vê aquela transferência de calor, pode até dar um choque em você, né? Pode até passar mal. Quando você pega uma maçaneta, né, que está também dentro da sua casa, ela é de alumínio, você sente, né, aquela temperatura lá do ambiente, aquela temperatura diferente. Outra que eu pedi para vocês aqui era a 20, tá? Bora direto para ela. Complete o organograma abaixo, inserindo os conceitos de temperatura, calor e os processos de transferências de calor estudados aqui. Então, ele pergunta na primeira aqui, temperatura. Temperatura é energia química armazenada em um corpo. Então, a temperatura é aquela que vai estar armazenada no corpo, né? Mantendo, né, a atividade metabólica e constante. Calor, energia térmica transferida de um corpo para outro. Se você tem uma energia armazenada em você, você pode passá-la para outro. Né? Quando você abraça, né?
conversado. Então, há essa transferência de um corpo para o outro. Aí depois ele fala, processo de transferência de calor. Aí ele vai falar, ó, condução, convecção e radiação. Convecção, contato direto entre os corpos. Convecção, movimentação da matéria. Radiação, transferência direta, não necessita de matéria, não necessita de contato, tá? A condução exige um contato, você tem que colocar, você tem que segurar uma barra de ferro, barra de alumínio, algo que faça com que haja condução daquele calor para você. Convecção é movimentação, ó, a troca, né, do ar frio e do ar quente. Já a radiação é quando há transferência, tá? Que não há necessidade, a radiação fica passando, né? Era igual lá de Chernobyl, eles ficaram expostos a uma alta quantidade de radiação, a radiação propagou, nem precisava tocar. Ok, turminha? Então, ó, essa aula de hoje fica por aqui. Quem não fez atividade, vai dando pausa e vai respondendo, ok? Não tem problema agora. Ah, professor, vai perder ponto? Não, tá? Não tem problema. Vai pausando o vídeo e copia a resposta. Belezinha, turma? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado do WhatsApp. Beleza? Tchau, abraço, até nossa próxima aula.